Professor, você está Galera, falando? bom dia. Eu tô com o microfone desligado. Isso. Morrendo de falar, Raquel, aqui, parecendo doido. Morrendo de falar e o microfone desligado. Deus está vendo tudo, é o sono. Obrigado por avisar aí, Raquel. Pois que eu me toquei, é porque quando eu entro, né, fica muita gente entrando e aí eu não consigo apertar nos comandos aqui. Eu aperto, acho que apertei, mas na verdade não deu para apertar porque alguém entrou, um pop-up de alguém para querendo entrar na sala. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Oi, Maria Clara, bom dia. Oi, Lívia, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, esteja em paz, esteja com muita felicidade, coisas boas, né, que a gente vai desejando para as pessoas. Pois é, que o espaço onde eu estudo tá o caos, porque sábado minha mãe, ela chegou na casa de praia, aí ela descobriu aqui em Fortaleza já que a menina que trabalha na casa dela tinha de trabalhar meio com suspeita de Covid. Aí eu almoçando com os amigos e tal, aí ela, meu filho, seguinte, vou dormir na sua casa. Aí, beleza, você já tá relaxando, tomando não sei o que, não sei o que, aí tua mãe disse que vai pra tua casa, o que é que tu faz? Porque não conheço casa de ninguém que seja 100% arrumada, né? E minha casa, muito embora eu sou extremamente organizado profissionalmente, né, com meus mandados, que eu recebo muito mandado, com uma sala de aula, com tudo, eu não sou muito organizado em casa, então eu cheguei em casa correndo, peguei tudo que eu vi na minha frente e soquei aqui no gabinete, né? Aí, para eu vir aqui dar aula para vocês, eu tenho que pisar em ovos, porque eu realmente não sei o que eu estou pisando. Eu comecei a organizar aqui, porque ela foi embora ontem, passou 2 dias aqui, a bichinha. Ela é minha sobrinha, foi super legal. Enfim. A Liv, vixe, tá com Covid. Poxa, Liv, imagino. Sei nem o que dizer. Espero que você se recupere logo, viu? Cuide de você acima de tudo. Veja aí o que você pode fazer para fortalecer seu sistema imunológico. Não sou médico, não sou da saúde, como vocês sabem, mas uma coisa que eu sei, né, pelo menos acho que sei, é que a nossa arma maior é o nosso sistema imunológico mesmo, né? Então, sei lá, matar de fó, eu todo dia eu tomo gororobas e gororobas. Tipo, até antigamente, quando eu tinha uma certa frequência, eu ficava doente, por exemplo, se eu bebesse muito, no dia seguinte eu tava doente na certa. E aí, não que eu tenha bebido muito, porque realmente eu não tenho, mas quando eu bebo, mesmo que seja muito, eu fico bem, não fico mais doente, mas é porque todo dia, é muita gororoba que eu tomo. É mel de caju, é alho, canela, gengibre, extrato de própolis, pólen, targifó, ou então redoxon. O que mais, meu Deus, que eu tomo? Vitamina D, diaba 4, tô tomando. Eu gosto de coisa muito natural, né? Eu evito tomar remédio. O único remédio que eu tomo mesmo é para asma, porque isso aí realmente é um tratamento que eu tenho que fazer. E outra coisa, assim, quando eu tô realmente sentindo que a imunidade tá lá embaixo, que eu posso ficar doente, aí eu uso muito caloba, que é um remédio até meio caro, é fitoterápico também. E aí pronto, aí vai dando certo. Até agora que eu saiba, eu não tive, né? A outra instituição que eu trabalho pediu pra gente fazer o teste da Covid, aí ontem mesmo eu fui fazer, ontem foi segunda, foi, ontem mesmo eu fui fazer, mas é só o swab, né, que é aquele do cotonete, que tem alta precisão do resultado, mas é para saber se você está com Covid agora. Ou seja, quando sai o resultado, vai saber se eu estava com Covid ontem. O que para mim não faz o menor sentido, porque eu fiz ontem, vai sair de 5 a 7 dias, se eu não me engano, e vai me dizer se eu estava com Covid na segunda. Ou seja, quando eu descobri o teste, se eu estive com Covid na segunda, provavelmente eu já estou curado. E mesmo assim existe esse teste. Para mim não faz o menor sentido. Eu fui mesmo porque a instituição mandou a gente ir, né? Então tive que ir. Também foi gratuito, né? O primeiro teste que eu fiz. Vamos ver o que é que vai sair. Eu acho que tô treinando, tô correndo, tô nadando. Acho que não tá de nada demais, não. Mas, Lívia, para você, tudo de bom, que você melhore logo, minha linda. E acima de tudo, né? Fique isolada para você não contaminar os próximos que são de vocês, são muito caros, né? Os nossos próximos são muito, nossa, são muito caros pra gente. Não é isso? Então é isso. Eu vou até rezar, tá, Lívia? Por você hoje à noite eu rezo. Show. Maria Clara, bom dia. Lívia, bom dia. Laura, bom dia. Suiane, Raquel, show de bola. Poxa, eu tô triste contigo, Lívia. Lívia, o que eu ouvi falar é que afeta muito também quem tem. Ouvi falar, né? Porque ninguém sabe de nada nesse negócio doido. Afeta muito quem tem problema circulatório, né? Assim, parece que é mais pesado. Não sei se é verdade.
E eu não sei também se você tem. A Elaine, bom dia. Como assim, problema circulatório? Eu acho que eu não tenho, não. Ah, é? Sim. Porque Mas duas eu pessoas... senti tudo. Todos os sintomas que tem lá, sintomas do Covid-19, eu senti todos. Foi mesmo, sentiu quando? Eu já tô no 10º dia, começou, eu achei que era uma gastroenterite, sabe? Foi só mais, tipo, náuseas, diarreia, vômito. Aí eu achei que não era Covid, porque geralmente eu tenho mesmo isso. Só que aí no 8º dia, aí eu gripei, fiquei com o nariz entupido, aí parei de sentir gosto, sentir cheiro, e aí vou fazer o exame hoje, mas a minha mãe já tá também, eu tive febre, meu irmão também já tá, então Poxa certeza vida. é. Poxa vida, sinto muito. Mas pelo menos já tá mais pro final do que pro começo, né? Já que é o 10º dia. Tu sabe o Pois ciclo. é, já tá melhor, tipo, os piores sintomas já melhoraram, eu acho. E, Lívia, graças a Deus você é nova, né? Então tá aí o sistema de defesa a todo vapor. Graças a Deus. Pior são os velhos, né? Assim, as pessoas que são mais vulneráveis. Graças a Deus, dos males o menor, né? Vai dar certo, Lívia. Desejo que você melhore logo. Você e sua família toda. E aí, vamos lá. Bruno, bom dia. A Lívia, sim. Aí, tudo bom, amigo? Bruno, tudo massa comigo. Espero que você também, meu amigo. A Lívia, é verdade. Gororobas. Se aí eu faço chás, né? Ah, limão, esqueci de dizer o limão. Também tomo limão, um sumo de limão. Aí faço chá de limão. Vai dando certo aí. Aí a Alicia, bom dia. Vera, show de bola. A Lívia tá com coroninha, tá, Bruno? A bichinha. Lívia, obrigado, já estou isolada. Bruno, se estiver, melhora. Estou sim, obrigado, infelizmente. Relaxa, vai dar certo. A Elaine, melhoras, Lívia. Você tá até agora sem sentir gosto? Tá te perguntando, viu, Lívia? Ah, tá ali, ela respondeu. Amém, tô sim, comendo só por comer. Nossa, que triste. Bruno, pois melhoras. Vai dar certo. Vai dar muito certo. Beleza, turma, então, que bom saber que a grande maioria tá bem, que a Lívia, pelo menos, ela tá se recuperando, né? Vamos torcer aí, vamos mandar energia positiva. Tudo aqui é energia, tá, turma? Na nossa vida. Você pensar bem, Einstein já decifrou isso pra gente há muito tempo, né? Que energia é igual a massa vezes uma constante. Ou seja, nós somos energia. Tudo que você pega aqui de matéria é energia. Você é energia. Então faça tudo para dentro do espectro de energia, tem que sempre ficar numa energia mais positiva, né? Faz bem para você, para a humanidade e para o mundo. É isso que sempre a gente tem que tentar exalar e irradiar para o mundo, energia positiva. E aí vamos mandar essa nossa energia positiva aí para a Lívia, para ela melhorar e para a família dela. Show! Então vamos lá, turma. A gente vai continuar a nossa matéria. A gente está falando de filosofia cristã, né? Super legal a gente entender, eu acho pelo menos muito legal, te entender assim a construção da Igreja Católica, a construção do cristianismo, a tentativa de analisar fé e razão. E aí hoje a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre filosofia cristã. Turma, é sempre bom você pensar assim, ó. Tudo na vida é um ciclo, né? Se você pensar. Eu, pelo menos, vejo muito isso. Mas a gente até vai ver aqui para Santo Agostinho, essa nossa visão é uma visão até limitada de ser humano. Aí, a Raquel falou, já assistiu o seriado Império Romano, muito massa, legal. Foi o que eu indiquei, né, na aula passada. Os imperadores romanos, super legal. E aí, Lívia, ó, Lívia não, Raquel, agora tu complementa com a ascensão do Império Otomano, que aí você vai ver a tomada de Constantinopla. Lembram que a gente conversou sobre a Hagia Sofia? Pois é, aí você vai ver a tomada de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. É um seriado também, mas não são muitos capítulos, o Hack, acho que são 5 a 8, agora eu não lembro direitinho. Tem no Netflix. Espetacular. Porque aí você entende um pouco mais o porquê que o lado oriente é todo mais muçulmano, entendeu? É muito legal. Então, realmente, Império Romano, que aí fala dos imperadores romanos, é surreal, muito bom. E aí você complementa com a ascensão do Império Otomano, que aí é a tomada de Constantinopla, né? Que é o Império Romano do Oriente, que era comandado por Constantino, daí porque Constantinopla. Aí vai o imperador, o Constantinopla já tinha sido tentada ser derrubado 200 vezes, ninguém conseguia. Aí vai um meninozinho com 23 anos e o cara consegue tomar Constantinopla. É show. Eu já dei spoiler, né? Porque todo mundo sabe que Constantinopla foi tomada, né? Tanto é que não existe mais Império Romano.
Por isso que eu já dei logo o spoiler, tá? Porque isso aí vocês já aprenderam no terceiro ano. Mas é muito legal, isso, surreal. Show. E aí, turma, então, é legal a gente perceber o seguinte, que na história da humanidade se acreditou muito em superstição, mito, aquela coisa toda. Aí veio a filosofia para trazer o quê? Razão. Aí agora vem Jesus Cristo falando do quê? De fé. Então, assim, ó, foi muita superstição, foi muita misticismo, foi muito mito, aí vem a filosofia, razão, 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 razão. Aí a filosofia meio que chega no topo com Aristóteles, que foi extremamente racional, cientista, filósofo. Aristóteles foi o que mais trouxe questões práticas. Aí começou a descer um pouquinho, aí chegou Jesus Cristo com a fé. Então, meio que o mundo volta a acreditar em superstição, em misticismo, naquela coisa toda. E aí, quando chega Jesus Cristo com a fé, né, com o intuito de trazer mais pessoas para o cristianismo, aí surge a patrística. Só que a Idade Média, que a gente está conversando sobre, a filosofia da Idade Média, né, que é a filosofia cristã, ela durou aí 13, 14 séculos, ela durou muito tempo. E essa Idade Média, quanto mais o tempo passou, mais a humanidade voltou a racionalizar tudo. E aí, quando a humanidade volta a racionalizar tudo, não só acreditar em fé, nessa superstição, em misticismo, em Jesus Cristo, no cristianismo, aí surge a escolástica. E a escolástica, ela vem, assim como a patrística, para unir fé e razão. Mas hoje a gente entende que na patrística foi dado muito mais prioridade à fé. Então, Santo Agostinho, ele priorizou muito mais a fé do que a razão. Já São Tomás de Aquino, a gente vai entender hoje um pouco mais isso, ele priorizou muito mais a razão do que a fé. Mas, basicamente, a filosofia cristã, essa filosofia da Idade Média que a gente está estudando, ela é uma filosofia para tentar conciliar fé e razão. Para quê? No caso da patrística, para evangelizar mais, para trazer mais pessoas para o cristianismo. No caso da escolástica, a escolástica foi até para evitar uma decadência, né, da Igreja Católica, uma decadência do número de adeptos ao cristianismo. Não é à toa que hoje a gente já tem muito mais adeptos de outras religiões que não o cristianismo, quanto foi, se a gente comparar, né, com o século XII, que foi uma época muito de ascensão da Igreja Católica, onde a Igreja Católica ela ungia os reis, ela coroava os reis, enfim. Show de bola. Rogério tá dando bom dia, Rogério, Elaine, Bruno. Show. Então deixa eu compartilhar aqui minha tela, tá bom, turma? Só pra gente continuar. Filosofia cristã. A gente tem essa aula de filosofia cristã, provavelmente eu já acabo na próxima e a gente começa filosofia da modernidade. A gente começa falando um pouco sobre o Renascimento. E aí quando for o dia 19, aí os meninos, no caso aqui, a Bianquinha, vai falar sobre o primeiro filósofo contratualista. A gente vai ver 4 filósofos contratualistas, cada monitor vai apresentar um. Como os monitores não vão apresentar para todas as turmas, aí vocês vão ver ao vivo com a Bianca e as aulas dos demais monitores comigo, né? Eu vou ministrar aula com eles, vai ser uma aula dupla. A aula dos demais monitores comigo, eu vou deixar gravado. E aí, para você ter a oportunidade de conhecer esses 4 filósofos que a gente chama de contratualistas, do contrato social, na Faculdade de Direito vocês vão ouvir falar demais dos contratualistas, do contrato social, de Rousseau, de Maquiavel, de Hobbes, de Montesquieu, enfim, Voltaire. Então vocês vão ouvir falar muito desses contratualistas, esses filósofos, e aí, por conta disso, como não vai dar para os monitores virem para cá e ministrarem aula ao vivo com vocês, eu vou gravar a aula de cada um deles, e aí vocês vão ter uma atividade para fazer em cima da aula de cada um dos monitores, para exatamente vocês conhecerem um pouco mais esses filósofos contratualistas. E aí a gente entra na filosofia da modernidade, e aí quando eu terminar a filosofia da modernidade, que também ela é bem mais rápida que a filosofia da antiguidade, aí a gente vai para a filosofia contemporânea, e na filosofia contemporânea a gente termina a nossa matéria. Ou seja, já estamos mais para o fim do que para o começo. Então, turma, esse aqui é o nosso EAD, certo? Estou compartilhando já, deixa eu só ver aqui, pessoal. Tô. Aí tá aqui o nosso EAD, né, só para vocês verem. A gente já viu unidade 1, que é filosofia, unidade 2, a filosofia na antiguidade, a gente está aqui, ó, filosofia na Idade Média, que é basicamente a filosofia cristã. A gente vai ver Santo Agostinho hoje,
Aí, séculos depois, a gente entra com São Tomás de Aquino. E aí a gente vai ver o que a gente está vendo já, né? Já a aula passada já foi toda sobre ela. E aí a gente vai ver o que, é que mais acontece nesse período. Acabou aqui, aí eu já acho que quinta-feira já começa a falar filosofia na modernidade, e a gente só consegue entender filosofia na modernidade se a gente entender um pouco mais, ou pelo menos relembrar, do Renascimento, do Iluminismo, que são movimentos que deram muito enfoque à razão, ao processo racional. Então é essa história que eu estou falando. Misticismo, 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 aí vai para razão, razão extrema, chegou Aristóteles, aí misticismo, meio que fé, aí depois vai para razão quase que extrema, né? Aí tá caminhando para a razão extrema, aí chega a escolástica para dizer assim, não, não, razão e fé, razão e fé, razão e fé, só continua caminhando para a razão extrema, aí vai para a razão extrema de novo, que aí entra a questão do renascimento, né? Só que aí começa a descer novamente, quando a gente vê, por exemplo, hoje eu acho que é uma época que a gente está vendo muito acreditar em superstição e não acreditar na ciência e não acreditar tanto na razão, né? Essa é a minha opinião. Então, meio que a vida faz assim, né? Misticismo, razão, e agora a gente está vivendo uma época aí de misticismo. Eu acho, né? Essa é a minha opinião, não tem um estudo científico, isso aí é vocês que sabem, de não acreditar na vacina, de acreditar mais em questões que não são comprovadas cientificamente do que as que são comprovadas cientificamente. Então, assim, meio que hoje eu acho que a gente tá meio nessa vibe do misticismo, né? De acreditar, mas isso é outro 500. E aí depois, provavelmente, a gente sobe aí para um século que vai ter razão extrema, né? Só para vocês conseguirem entender, então, a questão comum, né? Mito, 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 aí vai subindo razão, 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 chegou em Aristóteles, aí desceu para o misticismo, né, para a fé, que aí é com o cristianismo, aí vai subindo, subindo, subindo para a razão, aí chega no extremo que é a modernidade, e agora está descendo. Só que nessa caminhada do cristianismo, né, vai vir a patrística e a escolástica para dizer assim, não, tudo bem, não vamos abandonar a razão, não, por conta da fé, a gente vai mostrar que dá para conciliar razão e fé. Então é muito do que a gente está conversando hoje, né, a conciliação da razão e da fé. Show! Então, pessoal, esses são os nossos slides, né, que a gente já está apresentando desde a aula passada. Só um minutinho, deixa eu começar a compartilhar ele maiorzinho aqui. Oh, meu Deus. Pronto, só um minutinho. Então, turma, vamos lá. Na aula passada a gente começou esse slide, né, a gente conversou sobre questão do helenismo, do Império Romano, como é que o Império Romano virou cristão e porque provavelmente você ou a sua família, sua avó, muito provavelmente, porque que ela é cristã, porque que nós estamos num país predominantemente cristão, e aí a gente viu que essa filosofia medieval, que ela vai do século XII até o século, mais ou menos o século XIV, eu falo mais ou menos porque para alguns é o século XII, para outros é o século XIV, para outros é o século XV, mas enfim, é do século I até o século XIV, mais ou menos, tivemos então que a filosofia medieval é do século I ao século XIV. E aí ela é dividida em duas partes, né? A primeira metade a gente chama de patrística, que é a filosofia dos padres, dos pais. E muito do intuito da patrística foi evangelizar. Evangelizar e construir arcabouço teórico para poder contra-argumentar os filósofos que zombavam do cristianismo, né? Que zombavam porque estavam no momento em que as pessoas eram acostumadas a ser politeístas, estavam no momento em que as pessoas eram acostumadas a racionalizar tudo, e chega Jesus Cristo dizendo que é só um Deus, chega Jesus Cristo dizendo que é para ter fé, para acreditar na salvação, no pecado original. Então, assim, um conjunto de coisas que, na visão dos antigos, né, dos filósofos, não tinha como você explicar racionalmente aquela doutrina de Cristo. Então, a patrística, ela foi muito isso, ela foi muito converter as pessoas ao cristianismo e formar um arcabouço teórico para poder combater esses contra-argumentos desses filósofos, dessas pessoas extremamente racionais. E aí a gente já viu que a própria patrística, assim como o Império Romano, assim como o próprio catolicismo, dividiu, né, o Império Romano do Ocidente, que com o Vaticano, e do Oriente. E aí, Raquel, quando tu for estudar a ascensão do Império Otomano, tu vai ver a Hagia Sophia, que é isso aqui, que era uma igreja, e hoje, ó, o sinete aqui, ó, hoje é uma mesquita. Essa mesquita, ela é muçulmana. E tudo isso a gente já viu, né? E aí, nessa patrística, o principal ponto da filosofia cristã como um todo é unir fé e razão. Show. Aí eu falei na aula passada que o principal expoente da patrística é Santo Agostinho. E o principal expoente da escolástica é São Tomás de Aquino.
Falamos também que Santo Agostinho, ele cristianizou Platão. Lembrem, pessoal, qual é o intuito da Igreja Católica aqui, né? Qual é o intuito do cristianismo, melhor dizendo. O intuito do cristianismo aqui é unir fé e razão. O que é que Santo Agostinho fez? Bom, fé nas escrituras bíblicas, né? Razão, vou pegar um filósofo antigo. Santo Agostinho, ele cristianizou as ideias de Platão. Então, ele pegou as ideias de Platão e cristianizou. Já São Tomás de Aquino, ele fez uma tarefa até um pouco mais difícil. Porque cristianizar Platão não é tão difícil como você cristianizar Aristóteles. Platão tem aquela coisa de imortalidade da alma, Platão tem aquela história de que dois mundos. Então é muito parecida com a doutrina cristã, com a doutrina católica, né? A gente acredita que tem um céu, tem um paraíso, tem a salvação, a gente vai acreditando em um conjunto de coisas que meio que é paralelo às ideias de Platão. E talvez, pessoal, se você teve uma criação cristã, se você teve uma criação principalmente católica, provavelmente muitos dos seus preceitos que você acredita hoje foi por conta desse cara, do Santo Agostinho, desse santo, e porque ele pegou as ideias de Platão e cristianizou. Então, hoje, muito da doutrina católica cristã, ela é muito focada nas ideias de Platão, e as pessoas não têm nem noção disso. Então, só para vocês verem como é importante a gente entender a história da humanidade para a gente entender um pouco mais quem a gente é, entender um pouco mais por que a gente como a gente se comporta. Sem sombra de dúvida, se o imperador lá do Império Otomano resolvesse invadir outro lado, o Ocidente, talvez hoje a gente era muçulmano. Então, assim, o curso da história nos levou a ser quem nós somos, a vestir o que nós vestimos, a pensar como nós pensamos. E aí, muitas vezes, a gente não tem nem ciência disso, né? Então, o que é mais interessante é que a filosofia cristã, então, ela quer unir fé e razão para ter mais adeptos. Então, Santo Agostinho escolheu Platão. Platão é um filósofo, como vocês sabem, já estudou sobre isso. Ele é extremamente racional. E Santo Agostinho pegou as ideias de Platão e envolveu as ideias de Cristo. E ele escreveu bastante, bastante mesmo. E Santo Agostinho, então, ele foi das pessoas que fez as bases do catolicismo, as bases do cristianismo, e muito do que você, se teve uma criação cristã, repito, se teve uma criação católica, muito das suas crenças hoje é por conta dele. E essas suas crenças que você tem hoje é baseado nas ideias também de Platão, óbvio que nas ideias bíblicas, né? Nas ideias de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, mas também baseado nas ideias de Platão. Então você tem certos preceitos, você ou sua família ou alguém que você conhece, com certeza você conhece algum cristão, tem certos preceitos que são vindos do platonismo e você nem sabe. E exatamente por conta do Santo Agostinho, né? E o Santo Agostinho, turma, sempre quando eu começo a falar dele, eu digo assim que todo mundo ainda tem jeito, certo? Porque conta a história que Santo Agostinho, ele não queria muita coisa com a vida, não. Santo Agostinho disse que ele gostava muito de beber, gostava muito dos prazeres da carne. Santo Agostinho parece que tocava o terror no tempo dele. E a mãe dele, a Mônica, virou santa depois, que é a Santa Mônica. A mãe dele disse que ela rezava muito pelo filho, muito. Até que com 37 anos, deu uma reviravolta na vida dele e ele passou a se dedicar a Jesus e ao cristianismo. Ou seja, a gente está falando aqui do século II, né, depois de Cristo, e a gente está no século XXI. Ou seja, quase 20 séculos depois da existência dele, a gente está falando dele. Eu acho isso mágico, pessoal. Sabe por quê? Porque a tendência é que os seres humanos desaparecem da Terra. Então, assim, se você é uma pessoa normal, pessoas normais, como eu, como você, a ideia é que depois de 10 anos que a gente morreu, acho que ninguém lembra mais da gente. Então, por exemplo, eu não consigo lembrar do meu tataravô, por exemplo, não sei, meu avô ainda está vivo, mas assim, meu tataravô, não sei, não consigo mais lembrar. Então, com o tempo, as pessoas vão desaparecendo mesmo. E eu acho fantástico quando a pessoa consegue se perpetuar, né, nessa vida, como Santo Agostinho, como Aristóteles, Sócrates, Platão e por aí vai, e várias outras, como a Whitney Houston, como, sei lá, eu tô falando de artistas, das pessoas que são emblemáticas, né? E aí o fato é que o Santo Agostinho, pessoal, ele com 37, até 37 anos, então ele tocou o terror, bebia, fumava, não sei não, fumava ficou por minha conta,
mas diz que ele tocava o terror e a mãe dele rezava muito por ele, até que ele resolveu se voltar às questões, às escrituras de Jesus Cristo. E aí ele encontrou Jesus, e sem sombra de dúvida, ele é o principal expoente da patrística. Houveram outros padres, outros eclesiásticos pensando na patrística, mas sem sombra de dúvida ele foi o maior expoente. Então é ele que criou ele que escreveu, ele que fundou as bases de todo o cristianismo, e boa parte do que você acredita foi ele que escreveu. Por exemplo, Santo Agostinho foi extremamente maniqueísta. Sabe o que é o maniqueísmo, pessoal? É exatamente essa ideia que existe o bem e o mal, é exatamente essa ideia do dualismo, do céu, do inferno. E ele dizia que tudo que é matéria, tudo que é da carne, a gente vai estudar um pouquinho mais do que ele pensava, tá? Mas ele dizia que tudo que é matéria, tudo que é da carne é ruim. Então, esse prazer que a gente sente em beber, em comer, em fazer sexo, em questões da carne, é coisa ruim, é coisa do mal. Então, se ligando em alguma coisa aí, na parte da igreja católica, algum preceito, veja se não vem dele, veja se não vem desse maniqueísmo dele, do dualismo, do céu, do inferno, do bem, do mal, veja se não vem essa questão de tratar a matéria como uma coisa ruim, e que a gente tem que buscar a redenção dos pecados através de uma vida mais de privação, para buscar a salvação, que é o bem. Então, uma das coisas que Santo Agostinho dizia era exatamente isso. Ele tinha muito essa ideia maniqueísta da vida, que é uma ideia que a doutrina católica, a doutrina cristã tem até hoje, né? Se você pensar, guardadas as devidas proporções, mas se acredita muito em céu, em redenção dos pecados, você se confessar, você ter uma vida, você pagar o dízimo, você ter uma vida mais regrada, exatamente para buscar a salvação, né? Então, vem muito de quem? Vem muito dele, porque ele pegou as ideias cristãs e escreveu. E foi ele e outras pessoas, obviamente, que formularam boas bases da doutrina católica e cristã que você entende até hoje. Show? Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Estou calados, pessoal. Vocês, teachers, temos tido contato com esses contratualistas e ciência política. Show, Elaine. A Elaine Elvis não morreu. O Elaine, até os contratualistas, você vai ter contato de novo com eles em filosofia do direito, para você ter ideia da importância desses contratualistas. Mas nossa abordagem aqui é outra, tá? Vai coincidir algumas coisas, mas nossa abordagem aqui é outra, certo? Mas obrigado por avisar. Pois é, Elvis não morreu, né? O Fred Mercury, por exemplo, do Queen. Agora mesmo eu estava não, estava ouvindo ontem, estava dirigindo, aí eu coloquei Queen para ouvir, muito massa. Você vê, né, que as pessoas, elas conseguem, algumas pessoas conseguem se perpetuar, mas pessoas normais, a tendência é desaparecer mesmo. Com 10 anos morreu, ninguém mais lembra. Professor, coisa triste, mas é a verdade. Exatamente. Sean Connery. Pois é, esses artistas, essas pessoas. Então, eu acho que ninguém está com dúvida, né? Então, vamos lá. Então, Santo Agostinho, ele encontrou Jesus, que eu botei aqui, né, exatamente por que ele encontrou Jesus? Porque ele tocava o terror, ou seja, se você acha que não tem jeito ainda na vida, saiba que você tem, você pode virar aí um cara que projeta assim, no mundo, como Santo Agostinho, e você pode encontrar Jesus ainda. Na minha época, que eu era criança, então vocês não eram nem nascidos, se eu tô falando de, sei lá, meu Deus, bem 30 anos atrás. Aí tinha Asa de Águia, que era uma banda de axé, Fortaram muito conhecida, Asa de Águia. Ainda tem, né, Asa de Águia, com o Durval, né, Durval Lelis. E aí ele tinha uma música que era assim: eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. Aí ficava, encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus. Aí na casa do Senhor não existe Satanás. Foi uma música muito conhecida, pergunte aos pais de vocês, com certeza eles lembram. E aí toda vida que eu falo de Santo Agostinho, eu lembro dele, né? Eu lembro dessa música, porque eu era um bêbado que vivia drogado, hoje estou curado porque eu encontrei Jesus. É mais ou menos o resumo da vida de Santo Agostinho até ele chegar a encontrar a salvação, né? E ele realmente encontrou Jesus, não é à toa que ele é o que é até hoje. Então, a ética de Santo Agostinho, ela retoma em suas grandes linhas o pensamento ético de Platão, ele cristianizou Platão, né? Ele submeteu as ideias de Platão, essa ideia do dualismo, da alma imortal, que a gente vive no mundo das ideias, ele cristianizou tudo isso.
Daí porque, às vezes, não é estranho quando você pensa que muito das ideias de Platão está na Bíblia. E aí, quando você pensa assim, é exatamente por conta dele, de Santo Agostinho. Incrível, né, isso? Não só por conta dele, né, pessoal? Também não vamos tirar o mérito dos outros, como Santo Ambrósio, que eu falei para vocês na aula passada, e como outros tantos padres e santos que a gente nem lembra ou nem conhece, mas que foram importantes para esse processo. Aí, para Santo Agostinho, o ser humano é uma alma que serve um corpo. Então, a nossa... Lembra que eu sempre falei para vocês que, para Platão, o nosso corpo aprisiona a nossa alma? Eu falei para vocês várias vezes isso. Então, realmente, o ser humano ele é a alma e que serve a esse corpo. E o nosso objetivo é purificar essa alma. E como é que a gente purifica a alma? Lembre, para Santo Agostinho, o que é matéria é ruim. O que não é matéria é o que é bom. Ou seja, o que é matéria? É o corpo, é o desejo do corpo. O que não é matéria é a nossa alma. Então nós somos para ele uma alma que servimos ao nosso corpo. Então nosso corpo aprisionou a nossa alma. Olha como vem Platão aqui, o corpo aprisionou a nossa alma. Então nós somos uma alma que está servindo a esse corpo aqui. E esse corpo tem desejos, esse corpo necessita de questões que não purificam tanto a nossa alma. Aí ele vai, né? A purificação da alma em Platão e a ascensão libertadora, até levar-se à contemplação das ideias, transforma Santo Agostinho na elevação ascética até Deus. Em outras palavras, Platão falava que a gente era essa alma, que a gente ia para o mundo das ideias, que o nosso corpo aprisionava a nossa alma, e aí Platão falava que quando a gente morre, a libertação da nossa alma, tanto é que a gente sai do mundo sensível, que é o mundo da ilusão, lembram para Platão? E a gente vai para o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. A nossa morte, então, é como se fosse a libertação da nossa alma. Daí porque muitos filósofos não têm medo da morte, porque eles acham que é a libertação da nossa alma. E aí Santo Agostinho veio nessa pegada e falou a mesma coisa. Ó. A purificação da alma em Platão e a ascensão libertadora, que a ascensão libertadora é essa? Exatamente a nossa alma, para Platão, voltar para o mundo das ideias. Essa é a ascensão libertadora. Até levar-se à contemplação das ideias, a libertação até chegar ao mundo das ideias, transforma em Santo Agostinho na elevação até Deus. Sai do mundo até Deus. Tá vendo o paralelo entre Santo Agostinho, o cristianismo e Platão, que culmina no êxtase místico ou da felicidade que não pode ser alcançado nesse mundo. Então, para Santo Agostinho, a nossa alma está servindo ao nosso corpo e a gente precisa ter uma vida regrada, uma vida sem ceder tanto aos prazeres da carne, exatamente para a gente buscar a salvação. Quando é que a gente vai buscar a salvação, pessoal? Quando a gente morre. Então, a ideia do cristianismo é que quando a gente morre, se a gente for uma boa pessoa, a gente vai para o céu. Pronto, é a mesma coisa. Só que foi um paralelo que ele encontrou aqui com as ideias de Platão. Você acha isso fantástico. Aí a vontade seria essencialmente criadora e livre. E nela tem raízes a possibilidade de o ser humano afastar-se de Deus. Opa! A vontade da gente, domingo, por exemplo, lá vai eu comer meus velhos doces, né? Então lá vai eu entrar, eu hoje mesmo fui me pesar de caramba, que diabo é isso? Eu não emagreço na balança, né? Eu voltei para academia, final de setembro, vai fazer um mês ainda. Aliás, já fez, né? Eu voltei para academia faz um mês hoje, porque hoje que passou nessa segunda mensalidade. Fez um mês hoje. E aí eu já sinto que eu tô mais magro, já sinto que eu tô mais forte, mas a balança continua lá, só subindo, né? Minha gente, que diabo é isso que essa balança não desce? Provavelmente o quê? É o sábado e domingo, né? Que aí eu toco o terror, morro de comer, eu bebo, eu como doce. Então, o que a gente faz, essa nossa vontade de sair, de fumar, de beber, de usar droga, toda essa nossa vontade pode fazer com que a gente se afaste de Deus, para Santo Agostinho, já que é essa vontade da gente que é uma vontade mais carnal, do corpo, e isso faz com que a gente se afaste de Deus. Então a vontade é essencialmente criadora e livre. Então o nosso corpo cria essa vontade e nossa vontade é livre, a gente é livre para ter vontade de fazer várias outras coisas, e é nessa vontade do corpo que tem a possibilidade de o ser humano se afastar de Deus, isto é, aproximar-se do mal. Reside aqui a essência do pecado. Então, o pecado, para Santo Agostinho, para a doutrina cristã, ela vem mais da vontade do nosso corpo, já que Santo Agostinho, como eu falei, ele é maniqueísta,
e ele acha que tudo que vem do corpo, tudo que vem da matéria é ruim. O que é bom é o que vem do imaterial, da nossa alma, do outro plano. Então, reside aqui a essência do pecado, ou seja, a essência do pecado está na vontade do corpo, nessa vontade da gente, e cujo único responsável seria o próprio livre-arbítrio da vontade humana. Livre-arbítrio, né, algo que a Bíblia fala muito, né, que a gente tem o livre-arbítrio, que Deus deu o livre-arbítrio para a gente. Então, dentro desse livre-arbítrio, a gente vai criando essas vontades, mas essas vontades terrenas vão nos afastando de Deus. Daí porque os eclesiásticos, né, se você pensar as freiras carmelitas, se você pensar os adeptos de São José, essas doutrinas cristãs, eles vestem, geralmente raspam o cabelo, né, se for homem, se for mulher, cobre o cabelo todo para ficar igual, só usam geralmente as carmelitas, por exemplo, uma sandália, a mesma roupa, vivem uma vida de privação. Então, por que os padres, por que os eclesiásticos, porque quem está no convento vive essa vida de privação? Exatamente pela doutrina cristã, que diz que a gente deve, o máximo possível, não ceder às vontades do corpo. Então, não ceder à vontade de comprar, viu, Lívia? A garrafa de água de R$ 200, não ceder à vontade de comprar mais roupa do que a gente precisa. Daí porque quem segue essa carreira mais cristã, né, eles realmente deixam todas essas vontades de lado. E por que deixam? Por conta da doutrina cristã. E quem foi que colocou no papel e sistematizou essa doutrina cristã? Entre outras pessoas, esse cara aqui, que é o Santo Agostinho. Olha como tudo está conectado, pessoal. Então, para que o ser humano possa lutar eficazmente contra as tentações da concupiscência, isso aí significa, pessoal, avareza, cobiça. Então, para que você possa lutar de maneira eficaz contra a cobiça humana, vontade de ganhar avareza, vontade de ganhar muito dinheiro, de gastar dinheiro, de ser o rei do camarote, é o novo, é necessária a graça. Então, sem a graça, sem a fé, sem encontrar Jesus, sem ela, o livre-arbítrio pode distinguir o certo e o errado, mas não pode tornar o bem um fato concreto. Então, quando é que você pode tornar o bem um fato concreto? Quando você alcança a graça. Então, você até, sem acreditar em Deus, sem acreditar na fé, você até consegue distinguir o que é certo e o que é errado, mas você não consegue trazer o bem para esse mundo. Quando é que você vai trazer o bem desse mundo? Você vai trazer o bem para esse mundo quando você encontrar a graça, a fé. E quando é que você encontra a fé? Quando você se livra dessas vontades materiais, mundanas do teu corpo. Vejam aí, turma, me ajudem aí a ministrar essa aula. Eu sei que vocês têm conhecimento sobre isso. Vocês tiveram criação católica, provavelmente, ou então criação cristã como um todo, provavelmente. Me ajudem aí, digam o que, é que vocês estão achando. Alice Show, Satanás. Essa música, a Rogéria lembra. Sidney Show é eterno também. Sidney Show, valeu. Sidney Show é eterno também. Oh, coisa engraçada. Rogério, só fica postando os doces, maldade. Pois é. E, Rogério, eu parei muito de postar os doces, porque é surreal. Tu entrar aqui em casa, mulher, tu vai ver. Tu abre ali meu freezer, é doce que não se acaba. E vai minha dispensa, as coisas todas. Aí eu postava, não postava tanto, mas postava com bem mais frequência doce. Até que alguns alunos, alguns amigos assim, dá uma parada aí, porque realmente fica ruim, a gente tá sempre de dieta. Aí eu posto só de vez em quando agora. Aí a Maria Clara, tá ótimo, professor Bruno. Eu tive uma criação católica. Eu tive católica, mas corri. Deve ser, eu tive uma criação católica, mas corri. Não gostei de fazer a primeira Eucaristia. Pois é uma sensação, né, que a gente tem que respeitar acima de tudo, Bruno. Procura ver o que faz sentido para ti e segue. É importante ter fé? É. Religião é importante? É. É importante acreditar em alguma coisa? É. Mas também se você acha ok não ter, bacana. O importante é você conseguir transitar por esse mundo de maneira que você consiga se agarrar em alguma coisa durante as turbulências, né? Viver não é fácil, turma. Vocês estão vivendo, vocês sabem, né? A nossa vida não é só mil maravilhas, não é só felicidade, não é só comer doce o tempo todo. Viver acaba sendo um pouco difícil. E às vezes, nesse momento mais tumultuado, a gente precisa de ter algo, um barco, algo que a gente consiga se agarrar. E a religião é muito isso, né? Ela ajuda a gente, principalmente nesse momento de tormenta. Aí o Bruno me desculpa, Deus, eu quase cuspi na hoxa. Aí a Bianca parou mesmo.
E era ruim demais, minha gente. A Maria Clara, eu fiz a primeira Eucaristia, mas fugi da crisma. A Elaine, mais doce é bom, gente, eu também acho. Bianca, esperando meu pavê de Kit Kat. Eu te prometi um pavê de Kit Kat, foi nem tava lembrando disso. Doce, geralmente, eu não divido. Não, prometeu não, mas a partir do momento que postou, me deu vontade, tá devendo. E eu nem lembro desse pavê de Kit Kat. Mas a Bianquinha, nos mês passados, né, Bianquinha? Essa confusão de pandemia, os meus pobres meus monitores trabalhando, feito por doido. Aí eu mandei uma cocada, não foi tão gostosa aquela cocada, eu boto no freezer. Ai, muito bom, muito bom. Foi não, Bianquinha. Aí a verdade, o Bruno. Eu sei qual é o pavê de Kit Kat que tá falando. É um que tá no feed, né? Que são várias camadas, né? Bianquinha, eu acho que dá um trabalho fazer aquilo. Aí o Bruno, eu acredito em Deus, na religião, não. Mas acho que o homem, tudo que o homem toca destrói, a igreja controlou o homem por muito tempo. Pois é, são opiniões, são questões do Bruno e de outras pessoas também, e aí tudo isso tem que ser discutido, repensado, porque sempre a gente pode mudar, né? E acima de tudo, respeitado. Raquel, eu sou evangélica e tenho muita convicção na minha fé. Que bom, Raquel, que legal. Aí a Bianca, sim, muito bom. Aí a Suene concorda com o Bruno, show. Rogéria, depois coloca os locais que compram os doces. Eu não. Mas se tu quiser me perguntar no privado do WhatsApp ou no Instagram, eu te respondo. Os que eu mais gosto. Aí, Raquel, doces, tentando me controlar pós-dia, porque desenvolvi diabetes. Poxa vida, Raquel, gestacional. Poxa vida. Uma pena, Raquel. Aí o Hernandes, eu sou católico, para você ver, né? A gente tem ateu, tem gente que é deísta é aquele, aqui, né? Pelo que vocês estão falando. Tem gente que é deísta é aquele que só acredita em Deus, tem evangélico, tem católico, aí como hoje tem muita diversidade. Aí o Hernandes, eu sou católico, aí a Alice, a igreja católica, cheio de erros, mas sou atraída por toda a história. Quem não tem erro, né? Que joga a primeira pedra, quem da gente, quem de nós, quem da religião, quem nunca errou, né, que atira a primeira pedra. Enfim. Aí o Bruno, eu respeito a igreja católica, e, pessoal, respeito acima de qualquer coisa, certo? Assim, nós somos diferentes, não queira que a gente pense igual. Vocês não são igual a mim, eu não sou igual a vocês, a Lívia não é igual ao Bruno, não é igual a Raquel, não é igual a Bianca, e essa diversidade é muito surreal, porque na minha cabeça não entra como é que uma pessoa quer fazer outra pessoa pensar do mesmo jeito, sabendo que nós somos pessoas diferentes. Não tem como eu querer, pessoal, que vocês pensem da mesma forma que eu penso, porque eu sou uma pessoa, vocês são outra. Minha vida é uma, você é outra. Nem meu irmão, que foi criado junto, eu consigo fazer, a gente consegue pensar do mesmo jeito. Não tem como. Enfim, vamos para frente. Eu sou católico e gosto bastante, que legal, Laura. Aí a Rogéria, sou católica e sou muito feliz com a minha religião, que bonito. Mas claro que tem algumas coisas que discordo. O importante é sempre você ver como fica bem para você, né? Como é que você vai seguir certos preceitos, certos dogmas, sem que aquilo te agrida. Porque eu acho que, acima de tudo, é a gente se autorrespeitar. Então, respeita a si próprio em primeiro lugar. E, óbvio, sempre respeitando o outro, né? Aí, a Maria Clara, eu acredito em Deus, mas não sigo religião nenhuma. É o velho definição de deísta, viu, Maria Clara? Sou católico muito feliz. Aí eu tenho... Aí, Elaine, acho que a fé é algo muito peculiar e cada um tem o seu caminho. Perfeito, Elaine, é por aí mesmo. Verdade. É verdade. E, acima de tudo, respeito, principalmente nesse mundo de intolerância. Respeito a todo mundo, respeito ao outro, respeito. O Bruno, o importante é ter respeito, isso, Bruno. É verdade. Maria Clara, não sigo nenhuma religião, mas respeito todas. Isso, Maria Clara, perfeito, é por aí mesmo. E sem querer mudar a cabeça do outro, tá? Se você for querer mudar a cabeça do outro, você muito provavelmente vai só fazer com que o outro acredite mais ainda no que ele está dizendo. Vai ter o efeito contrário do que você está pensando. E a gente não muda a cabeça de ninguém falando. A gente muda a cabeça das pessoas dando exemplo. O exemplo fala mais do que 1000 palavras. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nisso. Então não entre numa discussão, porque não é numa discussão que você vai fazer a pessoa mudar de ideia.
Não é numa discussão com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, com sua namorada. Não é numa discussão, é óbvio que tem que dialogar, tem que falar, mas não é na discussão, principalmente se você começar a brigar, que vai adiantar alguma coisa. E eu não sei porque as pessoas não entendem isso. Começou a brigar, diz assim, cara, vamos fazer o seguinte, a gente conversa depois. Pode ser porque está um pouquinho afetado, a gente vai acabar se magoando. Porque a partir do momento que você começa a gritar, começa a brigar, vai acontecer o efeito oposto do que você está pensando. Tente liderar, tente fazer a cabeça das pessoas por exemplos. Então, mostre exemplos e não fique falando, porque senão, enfim, essa é a minha opinião, né? Deixa eu ver aqui, Camila Jota, vixe Maria, já eu atendo. Porque hoje eu estou de plantão no tribunal, eu fico um monte de preocupado. Mas tem problema não. Deixa eu ver aqui, sou católica, mas respeito todos os caminhos, não sou excessiva. Claro, me encontro em minhas orações e converso com Deus, excelente. Obrigado, pessoal, por todo o depoimento, certo? De vocês. O Bruno, aqui em casa tem uma diversidade, meus pais são católicos, minha irmã é evangélica. Que interessante, Bruno, eu não tenho religião, mas já fui em centro espírita, que interessante. Na evangélica, eu fui em várias religiões, legal. Isso mesmo. Aí tenho curiosidade de conhecer o budismo. Bruno, o budismo, ele é muito encarado como uma religião, mas ele é muito mais uma filosofia do que uma religião, tá? Tanto é que Buda, ele não é considerado um deus. Buda, ele é muito cultuado, obviamente, mas ele não é considerado um deus. O Bruno, a Raquel falando, Bruno, vai em Foz do Iguaçu. Tem um templo budista belíssimo lá. Aqui pertinho no Brasil, eu fui com um guia turístico. É bem interessante, não vivi religião, mas fui conhecer a história. O budismo é incrível mesmo. E na parte ocidental, pessoal, na parte oriental, a principal religião é a budista. Principal. Então, se você for para a Índia, que foi onde Buda viveu, China, Tailândia, é o que tem, Singapura, a grande parte do Oriente é a religião budista. Lícia, eu só briguei com o Testemunho de Jeová por causa de doação de sangue. Hoje farei de outra forma, não vale a pena. Show, e é muito bom, Lícia, se você repensar, né, Tom? A gente sempre tem o direito de se perdoar. Então sempre se perdoe, até porque a gente errou e a gente pode... Nunca é cedo para... nunca é tarde para a gente tomar o curso de novo, né, da nossa vida. A Elaine, mais claro, acredito que todos os caminhos têm um comportamento que pensa errôneos. Enfim, isso aí, todo mundo é suscetível a erro, né? Somos seres humanos, errar é uma questão humana mesmo. A Elaine, o Bruno não sabia disso, muito obrigado, Rogério, fui a esse templo, Raquel, massa, Rogério, obrigado mesmo, Rogério, por avisar. E a Elaine, e você, professor, tem alguma religião? Assim, eu tenho a minha religião, né? Eu costumo dizer que eu tenho a minha religião, que é mais ou menos como eu vi que alguns pensam que talvez toda a maioria, né? Eu tive uma criação católica, estudei em colégios católicos, estudei no Santo Inácio, durante minha vida quase toda, e foi um colégio muito bom, me deu uma formação humana sem igual mesmo, mas assim, sempre fui muito crítico. Acho que é um traço da minha personalidade, é criticar muito. Óbvio que eu não saio criticando as pessoas, né? Eu critico muito pra mim, eu sempre vou e eu sempre questiono, eu sou muito reflexivo, não consigo parar de pensar. E todo tempo, então, eu tô refletindo, tô tomando tanto aqui, minha vida vai fazendo assim, né, de tanto que eu vou pensando. Então, assim, eu sigo os meus preceitos, o que eu acho que me faz bem. Dizer, se a gente é católico, evangélico, muçulmano, não sou nada disso. Mas rezo todo dia, tenho conversas com Deus, sou deísta, acredito realmente na existência de Deus, e eu procuro, acima de tudo, fazer uma boa ação, entendeu? Todo mundo pode, de alguma forma, tornar esse mundo um pouco melhor. E para você tornar esse mundo um pouco melhor, você tem que primeiro se auto-melhorar. E é algo que eu tento fazer todo dia. Todo dia eu tento evoluir um pouco, e sempre tento ser empático, dar bom dia, falar com as pessoas. Ontem mesmo, né, eu fui numa loja, pra você comprar um negócio, fui numa loja, e é muito comum as pessoas me dizerem isso, e eu acho básico do básico. Aí a pessoa, meu Deus, você é tão simpático, muito obrigado. Isso de máscara, né? Eu digo, minha gente, como é que ela sabe que eu sou simpático? Eu tô de máscara, né? Eu pensando, mas você é tão simpático, é muito difícil aqui. Aí eu pensando, né, caramba, a caixa de uma... A caixa, né, a pessoa que tá no caixa de uma loja que deve atender, sei lá, quantas pessoas por dia, bem 1.000, 2.000 pessoas, vem me dizer que é raro as pessoas serem educadas, né, para você ver
custa dar um bom dia, um sorriso, uma boa noite. E tem um livro, turma, que é um clássico da administração, acho que eu até falei dele na aula passada, se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu acho que o básico desse livro, que é um best-seller, que o cara faz palestras e ganha rios de dinheiro com base nesse livro, e o básico do básico dele é você ser educado, é você sorrir, é você não criticar as outras pessoas, é o básico do básico de ser humano. Então, assim, eu acho que quando você tenta fazer o bem para a humanidade, você acaba fazendo o bem para você mesmo, entendeu? Então, eu sigo muito essa linha de tentar me respeitar acima de tudo, tentar ser empático com o outro, tentar fazer com que esse mundo saia um pouco melhor, assim, quando eu for embora daqui, que eu torne esse mundo um pouco melhor do que ele foi. Sempre esse meu pensamento. Como é que eu posso melhorar? E, professor, eu não tenho como fazer isso. Você tem como fazer isso. Como eu estou dizendo, ser simpático com as outras pessoas, dar bom dia. Enquanto professor, ter essa projeção, né? Eu sempre tento muito dialogar com vocês, não só sobre a matéria. A matéria passa, pessoal. Para ser bem sincero, para mim, a coisa menos importante do semestre é a matéria. Sabe por quê? Porque se você não voltar a estudar essa matéria, você esqueceu. Então, o que vai ficar dessa disciplina são as relações que a gente conseguiu se conectar aqui. São essas nossas conversas, é o que você vai lembrar de mim, não tanto dessa matéria, entendeu? Então, assim, acho muito mais importante essa questão educacional, de projetar, porque a gente está tendo essa conversa, aí você vai refletir. Você pode concordar com tudo, concordar em parte, concordar com nada. De algum jeito eu mexi em você. E como eu mexi em você, você provavelmente vai mexer com outras pessoas. E aí vira cada um influenciando outra pessoa de maneira exponencial. É mais ou menos o que eu penso. Elaine, sou assim também, acredito que tratar o outro bem é o que nos faz evoluir, se sentir bem, né? É engraçado demais. Às vezes um simples sorriso é capaz de melhorar o dia do outro. Exatamente. Então, realmente me deixa espantado um caixa me dizer que é tão raro as pessoas serem educadas. Aí a bichinha disse, por favor, você tem leitor de QR Code no seu celular? Aí eu disse, não, na verdade, acho que é só apontar a câmera do celular que ele já lê. Aí ela, você pode me avaliar, por favor? Oh, meu Deus, um bichinho, o que é que custa avaliar? Você pode avaliar meu atendimento? Claro que eu posso. Aí fez mal elogio lá. Enfim, mas é só o que eu penso, né? Então vamos lá, vamos voltar a falar o que Santo Agostinho pensa. Fica à vontade para sempre interceder. Obrigado aí por todos, por compartilhar tudo. Turma, então quais são as verdades de Santo Agostinho, né? Turma, Santo Agostinho escreveu muito, muito mesmo. Então, a gente vai só tentar resumir o que os livros resumem sobre o principal pensamento dele. Lembrando, a gente está falando da filosofia cristã, que tem 14 séculos, do século I ao VII, é a patrística, e a patrística, o principal expoente da patrística é o Santo Agostinho. Então, quais são as verdades dele? Primeiro, anterioridade do amor. Para Santo Agostinho, isso é muito bonito, ele diz que você tem que, antes de tudo, buscar o amor. Buscar amar ao amor. Então, ele diz que o amor vem antes de tudo. Então, busque o amor ao outro, a você, à sua mãe, ao seu pai. Tira esse rancor que você tem do seu coração. Todos nós temos alguma situação que nos chateou, que nos faz doer. Tira esse rancor e ame as pessoas, porque é aquela história, quando você ama, isso vai fazer tão bem, vai fazer bem a você também acima de tudo. Então ele diz que a anterioridade do amor, o amor vem antes de tudo. Ame ao amor primeiro, procure o amor primeiro, que depois tudo vem em decorrência disso. Aí, quando ele fala dessa anterioridade do amor, ele fala exatamente que os vícios que a gente tem aqui na Terra, esse vício de beber, de comer, de fazer exercício físico demais, dos excessos, né? Todo excesso é prejudicial. Esses vícios é a busca do corpo pelo amor. Acontece que é a busca nos cantos errados. Então, o vício na cachaça, então quando você olhar alguém que é viciado, que é alcoólatra, que é viciado em droga, que está passando por uma situação mesmo de extremo de vício, né? Você sempre pensa, turma, dessa situação extrema de vício, você sempre pensa que é essa pessoa louca, alucinada, tentando buscar o amor. Ela só não sabe que ela está buscando o amor no canto errado, que não é no vício da carne. Volto a dizer, Santo Agostinho, maniqueísta, e tudo que é do corpo para ele é ruim. Então isso é a anterioridade do amor.
Outra verdade para ele é que o cristão é mais livre que o pagão. Olha que interessante esse pensamento dele, que a gente tende, se você pensa no cristão, né, aquela vida mais regrada, sem questões materiais, aquela vida que acorda cedo, faz jejum, aquela vida que adora a Deus, aquela vida que tem um celibato, né, que não dá para fazer sexo, que, enfim. Aí você pensa que o cristão ele é muito preso, né? Aí você olha para o pagão, cultua o Deus Baco, bebe vinho, faz sexo com quem quiser, acorda a hora que quiser, não precisa cultuar ninguém. E a gente sempre acha, na visão dele, que o cristão ele é mais livre que a gente sempre acha que o cristão, então, a gente sempre acha que o pagão ele tem mais liberdade do que o cristão. E ele diz que não, porque o pagão, quando ele se entrega a esses vícios, o pagão, quando se entrega a essa questão, ele está cada vez se acorrentando mais. Não é à toa que tem pessoas que estão viciadas em drogas, tem pessoas que não conseguem sair, tem pessoas que bebem demais e fazem besteira, tem pessoas, então, que esses vícios do paganismo, para Santo Agostinho, vai cada vez acorrentando mais. A pessoa está tão acorrentada, tão alienada a pessoa, que ela tem uma sensação de liberdade muito grande, já que ela pode acordar a hora que ela quiser, já que ela pode fazer o que ela quiser, pode transar com o que ela quiser, mas, a bem da verdade, ela está acorrentada dentro daquela vida, dentro daqueles vícios. Então, para ele, o cristão é mais livre que o pagão. Então, para ele, anterioridade do amor, ame ao amor. Então, procure primeiro amar o amor antes de amar qualquer coisa, antes de conhecer qualquer coisa. Para ele, o cristão é bem mais livre que o pagão, porque o cristão tem aquela vida regrada de adoração a Deus, mas cada vez mais ele está se libertando das amarras, olha aí, se libertando. Para Platão, não citava dentro, né, das cavernas acorrentadas. Pois é, para Santo Agostinho, o cristão ele se liberta dessas amarras e ele busca a razão, busca a fé, que é Jesus Cristo, né? Então fica cada vez mais livre. Então, para ele, o cristão é mais livre que o pagão. Outra verdade em Santo Agostinho é que para ele a fé precede a razão. E São Tomás de Aquino é o contrário. A razão precede a fé. Quando ele diz que a fé precede a razão, ele tem que falar assim, crer para entender. Crer para entender. Santo Agostinho, ele dá muito mais foco na fé do que na razão. São Tomás de Aquino, aí a gente vai entender isso depois, ele dá muito mais foco na razão do que a fé. Então, Santo Agostinho, primeiro fé, depois razão. São Tomás de Aquino, primeiro razão, depois fé. O que ele quer dizer com crer para entender? Ele diz que para você entender as escrituras, para você entender a Bíblia, antes de tudo você tem que ter fé. Já São Tomás de Aquino não, você precisa racionalizar as escrituras, quando você racionalizar, você vai passar a ter fé. Então é o contrário. Para São Tomás de Aquino, você racionaliza, lê as escrituras de maneira racional, e com isso você vai atingir a fé. Já para Santo Agostinho, não. Você tem fé, aí você vai entender a razão das escrituras. Então, quando você estiver lendo, né, as escrituras e não souber por quê, tenha fé, acredite naquilo. Então, pecado original, salvação, ascensão de Cristo, Santíssima Trindade. Então, tenha fé que você vai entender. É isso que Santo Agostinho diz. Quando você não conseguir entender um pensamento, tenha fé que você entende. E aí ele diz, a razão sozinha é manca. Foi de Santo Agostinho, até falei para vocês na aula passada, a frase de que os filósofos antigos, entre eles Platão, Santo Agostinho dizia, eles chegaram na porta do céu e eles não conseguiram adentrar o céu por orgulho racional. Então os filósofos antigos chegaram à porta do céu e não entraram no céu porque faltou fé. Na visão de Santo Agostinho, faltou fé para os filósofos antigos. Então Santo Agostinho vai dizer que a razão sozinha é manca, não adianta ter a razão sem ter a fé. Por isso tem a fé primeiro. E aqui, turma, para vocês entenderem como você tem que ter fé, como é tão importante a fé para Santo Agostinho, então tenha fé que você vai ter razão, tenha fé que você vai conseguir entender, que ele disse uma anedota de uma criança. Ele criou essa anedota, né? Essa anedota, ela diz assim, que um dia ele estava passeando no mar e ele viu uma criança e essa criança pegava a água do mar e jogava num buraquinho que ela tinha feito na areia. Eu imaginei você na praia, no caso essa criança, aí ela fez um buraco
de areia, e aí ela pegava a água do mar e jogava nesse buraco. Pegava a água do mar e jogava nesse buraco. E aí ele viu essa criança, viu essa cena, se interessou e disse assim, ó, linda criança, o que tu estás a fazer? E aí a criança, estou a colocar toda a água do mar nesse buraco. Aí ele, mas criança, linda criança, você não sabe que é impossível você colocar toda a água do mar nesse pequeno buraco? Aí ele diz que a criança olhou para ele e disse assim, é mais fácil eu colocar toda a água do mar dentro desse buraco do que o ser humano entender a Santíssima Trindade. Portanto, tenha fé que Deus existe. Aí conta ele que a criança se tornou no Espírito Santo e saiu voando pelo céu. Então essa é a importância que ele dá à fé. Para você ter fé acima de tudo, acreditar na fé acima de tudo, muito mais do que acreditar, assim, não consigo explicar como é que 3 coisas podem ser ao mesmo tempo, racionalmente, não, então tenha fé que é desse jeito. Então ele deu muita importância à fé. Aí é isso. Outra verdade dele é que todo mundo perguntava, né, olha, esse Deus de vocês, esse Deus do cristão, ele é um Deus perfeito, ele é um Deus bom. Se ele é um Deus bom, se ele é um Deus perfeito, por que existe o mal? Olha que interessante, né? O cristianismo sempre pega um Deus onisciente, onipotente, onipresente, um Deus bondoso, mas acontece o mal. Aí muitos padres falam do livre-arbítrio, né? O mal acontece pelo livre-arbítrio. Santo Agostinho, ele falava disso também, mas ele falava muito mais, ele pegou Parmênides aqui. E Parmênides, ele vai falar que tudo está parado, lembra? Ele vai falar que tudo é essência, que a nossa essência está parada. Então, ele pega Parmênides e ele diz assim, olha, o mal existe onde Deus não está. Então, onde na essência da coisa, quando não tem Deus, é porque tem mal. Tudo tem Deus, mas a ausência de Deus é que traz o mal. O mal está onde Deus não está. Então, Deus, ele está na essência das coisas, mas onde não tem essência, onde não está Deus, está o mal. É como ele explica, né? Ele tenta aqui cristianizar as ideias de Parmênides também. Platão fez isso, né? Platão, ele fez isso assim, né? Platão, ele criou a alegoria da caverna por conta de... Platão criou a alegoria da caverna por conta das ideias de Parmênides e Heráclito. A gente já pensou sobre isso. E aí, a próxima verdade dele, né? O que Deus fazia antes de criar o mundo, ele vai falar que, na verdade, Deus, ele... essa concepção do ser humano de tempo, ele é uma questão criada pelo ser humano, né? Essa questão de tempo, que na verdade Deus criou o tempo para o ser humano conseguir entender as coisas, mas que nós somos extremamente limitados, na visão de Santo Agostinho, que na verdade não existe o tempo de Deus é outro, e o tempo de Deus a gente não consegue entender. Então não existiu antes. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Aí ele diz, olha, nós seres humanos, a gente, como é muito limitado, a gente fica tentando entender uma história linear do tempo, né? Para onde foi, de onde vai, o ontem, o amanhã. E para ele, o tempo de Deus é outro. Para Deus não existe tempo. E a gente não consegue entender isso, por isso que tem que ter fé. Então, para Santo Agostinho, eu estou falando um monte de coisa. Para Santo Agostinho diz assim, vocês entenderam o que eu disse? Não, não entendi, não. Como é que pode você não falar que não existe tempo de Deus, né? O tempo de Deus é outro, e a gente é limitado. Aí ele vai dizer assim, não entendeu? Não, pois só tenha fé, acredite que vai ser assim, que você vai ficar mais fácil. Pronto, é o que ele iria dizer, né? Então, para ele dizia que o tempo de Deus é outro, que nós seres humanos somos extremamente limitados, e que, na verdade, não existe essa concepção linear do antes, do durante e do depois. Para Deus, isso não importa. Deus não é regido por esse tempo daqui do ser humano, né, que a gente criou. Então, enfim, é isso. Entenderam o que Santo Agostinho disse? Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. O Hernandes. Santo Agostinho era maniqueísta antes de se tornar católico. Depois se converteu e escreveu várias obras contra os maniqueístas. Legal, Hernandes. Obrigado aí pela contribuição. Aí, Alicia, tu estavas dentro de mim e eu fora. Agora eu vejo Platão aqui. Nossa, Alicia, foi tão profunda. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Tu quer falar do contexto, Lícia? Mas a Alicia foi uma verdadeira poetisa aqui.
Parabéns. Não foi ela poeta, não, o professor, isso daí foi Santo Agostinho que disse, tarde te amei, ó beleza, sempre antiga e sempre nova. Tu estava sempre dentro de mim e eu fora. E eu sempre gostei desse trecho, né, de Santo Agostinho, e agora o professor falando e falando da influência de Platão, aí agora eu consigo ver como tem influência de Platão nas obras dele. Que legal, né? Isso aí tu vai levar para a vida demais, Lícia. Isso aí vai ficar para a tua vida toda. Então, como é importante, né, essa discussão. Show. Obrigado aí por ter colocado. Tu estava dentro de mim e eu fora. Agora eu vejo Platão. Show. Maria Clara, esse é um questionamento que segue até hoje. Pois é, o Hernandes. Isso porque o tempo é uma criação de Deus. O Criador não está subordinado à criatura. Exatamente, Hernandes. Então ele diz assim, Deus ele criou tempo mais para a gente conseguir entender a lógica, entender o que é que está acontecendo aqui, mas Deus não segue esse tempo. Exatamente, Elaine. Hernandes. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Beleza. Aí, turma, que eu começo a falar da filosofia com esse slide, eu começo a falar da escolástica. Mas eu acho que eu não vou entrar na escolástica hoje, não. Acho que eu vou parar a aula por aqui. Beleza, turma, eu posso parar a aula por aqui? Acho que tá bom, né? Até porque na próxima aula termina a escolástica, São Tomás de Aquino, e aí na terça-feira a gente conversa sobre o Renascimento, e na quinta, a aula dos monitores comigo. Beleza, então. Gostou muito da aula, né? Pois é, eu adoro também. Filosofia é muito bom. Ontem mesmo saí para almoçar com uma amiga, ele falou assim, eu falei, né, rapaz, eu tava dando aula de filosofia à noite, fui contar uma história. Aí ele, cara, muito da aula de filosofia, cara, isso é muito chato. Eu disse, rapaz, se tem uma matéria que não é chata, que ela é mais importante do que todas as outras, é a filosofia, pelo menos do meu ponto de vista, né? E eu sou professor de processo penal, de direito penal, eu sou professor da administração, né, de gestão de pessoas, e eu não vejo matéria mais importante que a filosofia, principalmente que ela mexe muito com o que a gente é hoje. Não que as outras matérias não sejam importantes, mas é porque a filosofia ela fala de história, fala de construção da vida. A filosofia ela vai falar de coisas que dizem respeito a gente diretamente, né? Pois pronto. Turma, Nossa. Então, turma, eu vou indo aqui. Fiquem com Deus, tá bom? A gente se vê então na quinta. Até já. Tchau, turma. Até boa quarta e boa terça. Tchau, tchau. Para.